Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo dos trabalhos acadêmicos. Como vocês já sabem, nós já estudamos os tipos de trabalhos, né? Aí estudamos os elementos da introdução, da conclusão, e tudo que deve ser colocado em cada uma delas. Agora, é preciso que a gente passe, então, para o estudo da elaboração desse trabalho. Então, quais são as regras de formatação do trabalho e como é que eu devo desenvolver a minha pesquisa, tá bem? Então, para isso, eu vou compartilhar a tela com vocês e vou conversando, explicando. Primeira coisa, pessoal, que é importante que vocês saibam, é que o trabalho ele vai ser sempre acompanhado de uma capa e de uma folha de rosto necessárias para a identificação do acadêmico, né, do discente. Então, para isso, a gente tem que seguir algumas regras na instituição, que vocês vão ter que obedecer a partir de agora, porque não pode mais entregar qualquer capa, qualquer trabalho com tudo colorido e tudo mais, como vocês estavam acostumados a fazer. Aqui a gente tem um rigor a ser seguido. E qual que é essa ordem que deve ser seguida por vocês aqui? Vamos lá. Vou compartilhar a tela nesse momento. Pessoal, ó, aqui são os elementos que devem constar no trabalho de vocês. Então, pensem comigo, ó, primeiro temos que colocar o nome da fundação onde a gente está. E a gente sempre vai do mais amplo para o mais específico. Então, primeiro a Fundação Educacional Miguel Mofarrege, Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos, graduação em Direito. Depois, né, vocês têm que colocar o nome completo, o título do trabalho, né, subtítulo, se houver, tá bom? Em seguida, Ourinhos, SP e, em seguida, o ano em que vocês apresentaram esse trabalho. É essa a formatação, professor? Não, pessoal. A formatação da capa deve ser a seguinte, ó, acompanhem comigo aqui em cima, layout de página. Vir aqui em margens, e a configuração da margem de vocês deve ser superior 3, inferior 2, esquerda 3, direita 2. Assim deve ficar a margem de vocês. Obviamente que não é só isso. O texto aqui da capa, ele deve seguir também um rigor com relação à fonte, tamanho e cor. E qual é esse rigor que a faculdade impõe? Vamos lá. Primeiro, a faculdade ela aceita apenas textos em Arial. A fonte deve estar aqui em tamanho 14 para a instituição e tudo em negrito. Além disso, vocês devem deixar o texto aqui centralizado. Então, o texto de vocês tem que ficar dessa forma, tá bom? Fundação Educacional Miguel Mofarrege, Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos, graduação em Direito. Nome completo, título, subtítulo, se houver, Ourinhos, que é onde está a instituição, e o ano de entrega, tá bom? Percebam que ó, vai ficar na última linha sempre, 2020. Tá bom? Essa é a regra. Não se preocupem também, por quê? Porque eu vou passar para vocês esse modelo aqui, com essas regras, só para vocês catarem o arquivo e editarem quando for preciso que vocês façam isso. Nessa segunda capa, a mesma coisa. Tá? E como eu já apresentei aonde que eu vou apresentar esse trabalho, né, que instituição ele está vinculado, aqui eu já começo com o meu nome completo, o título, né, então vamos colocar aqui da pesquisa, subtítulo, se houver. Depois vocês precisam deixar esse textinho aqui para identificação. Então, pesquisa apresentada ao curso de Direito do Centro Universitário das Faculdades Integradas como requisito parcial para obtenção de nota bimestral. Aí, na disciplina, e coloque o nome da disciplina, porque isso aqui vai valer para qualquer trabalho. Tá bom? Professor, aí é preciso colocar a titulação do professor, como no meu caso eu sou mestre, está aqui, e o nome do professor na frente. Aí embaixo, de novo, Ourinhos, São Paulo, 2020. Qual que é a formatação de tudo isso aqui? Primeiro, ó, aqui até o texto, a gente vai seguir a mesma regra da capa, Arial,
14, tá bom? Negrito, centralizado. Esse texto aqui, ele vai ficar em Arial 12, 10, Arial 10, aqui no meio da página, que vai dar aqui no 7, e com a formatação justificada, tá vendo aqui, ó, justificar, formatação justificada, alinhamento justificado, é deixar retinho até o final. Vão ficar como se fosse dentro de um quadrado. Então, Arial 10 aqui. E depois passou isso daqui para baixo, também tudo em Arial 14, negrito, centralizado. Percebam que mais uma vez, ó, o texto vai ficar na última linha. Feita aqui o que a gente chama de capa e o que a gente chama de folha de rosto, nós vamos para o corpo do nosso trabalho. E como deve ser feito o corpo do nosso trabalho? Sempre começando pela introdução, tá bom? A introdução vai ser numerada e esse título vai ser em Arial 14 em negrito, tá bom? E a escrita, né, dessa introdução, como ela vai ser feita? A escrita dessa introdução vai ser dessa forma, formatação. Arial 12, o espaçamento aqui, o recuo na primeira linha, só na primeira linha, ó, 1,25, tá bom? 1,25, sem negrito. E o espaçamento aqui vai ser de 1,5, tá bom? Espaçamento de 1,5. Professor, sempre eu tenho que fazer isso? Sempre vai ser essa encheção de saco? Pessoal, para evitar que vocês fiquem toda hora tendo que fazer esse tipo de informação, eu vou ensinar vocês agora a criar estilo no Word. Então, vocês vão fazer isso apenas uma vez, porque, ó, depois vocês vêm aqui, tá vendo aqui, ó, aqui a galeria de estilos. Aqui no cantinho, bem na quina, vocês vão apertar, vai abrir essa janela. Nessa janela, vocês vão clicar aqui na primeira opção, novo estilo, e vai abrir essa outra janela aqui. Nessa outra janela, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar um nome para esse estilo. Eu vou colocar corpo texto, unifil. Para eu saber que a formatação que a fio exige para o corpo dos textos produzidos nela. Tá bom? Pronto. Qual que é a vantagem disso? Ó, isso aqui está fora, não está? Eu apenas seleciono, vou lá no corpo, texto unifil e aperto. Automaticamente, todo o texto já fica na formatação que eu quero. Tá bom? Todo o texto já adquire a forma que eu preciso. Tá bem? Depois que eu faço a introdução com todos os elementos necessários, é preciso que eu passe para a segunda etapa do meu trabalho. E qual é essa segunda etapa? Começar a realizar o desenvolvimento. Então aqui, esse aluno optou no trabalho dele por começar com fundamentos da pena. Então, primeira etapa, né, fundamentos da pena. Também, os capítulos, eles são todos em Arial 14. Aqui, mais uma vez, está fora da formatação, né? É só selecionar o texto, apertar aqui, corpo, texto, unifil, e pronto. Já está na formatação adequada. É importante que vocês saibam. Lembra que eu falei para vocês que sempre que a gente for realizar um texto, a gente precisa apontar quais são as nossas referências, quais são as nossas fontes, de onde nós tiramos aquela ideia. E como é que eu vou desenvolver o meu trabalho? Como é que eu vou evoluir aqui na minha pesquisa? Sempre assim, pessoal. A gente vai, obviamente, escrever nosso texto em parágrafos. Os parágrafos da escrita científica, o ideal é que eles tenham no mínimo 5 e no máximo 14 linhas. Por quê? Porque nesse parágrafo eu tenho que apresentar a minha ideia, né? Uma ideia central e a fundamentação dessa ideia. Então não é só dizer, eu tenho que fundamentar. A pesquisa científica ela precisa ser fundamentada, tá bom? E aí como que eu vou discorrer, né, e como que eu vou realizar? Eu vou escrever alguma ideia minha e depois trazer uma citação e comentar essa citação. Então percebam, ó,
Aqui ela pegou esse conceito de fundamentos da pena desse autor, Nutt. A faculdade ela adota um sistema de referência chamado autor-data. Então, pelo sistema autor-data, tem que apontar o autor, a data da obra e a página que isso está naquela obra. Então, sobrenome do autor, o último sobrenome, o ano da obra e a página daquela obra em que está essa colocação que eu copiei. Tá bom? Com isso, a gente diz, olha, essa ideia não é minha, essa ideia eu copiei dessa pessoa. Essa pessoa pensou e escreveu isso, e eu estou trazendo para o meu trabalho. Então, sempre, autor-data vai ser sobrenome, ano de edição da obra e a página em que está. Tá bom? Essa é a regra do autor-data. O que é importante que vocês saibam? Ó, primeiro, às vezes eu vou citar uma jurisprudência ou eu vou citar uma decisão judicial. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o nome do ente federativo que está vinculado. Então, quem que fez isso? Foi o STJ. O STJ é da União. Se é da União, eu coloco aqui Brasil. Tá bom? Brasil, ano de publicação dessa jurisprudência, vamos imaginar 2012, e a página que isso está. Tá? A página do processo que está isso. Se for uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, o que eu vou colocar aqui? São Paulo. O ano de publicação dessa decisão, vamos imaginar 2019, e a página que está. Bem? Professor, e se forem dois autores? Se forem dois autores, eu vou colocar assim, ó. Até 3 autores, a gente faz dessa forma, vamos imaginar. Pérez, Sá, Couto. Vamos imaginar que são 3 autores. O último sobrenome é Pérez, o último sobrenome é Sá e o último sobrenome é Couto. Depois eu coloco o ano de publicação, vamos imaginar 2020, e a página que está no trabalho deles. Isso aqui, quando for uma obra, 3 pessoas, o sobrenome de cada um dos autores. Bem? E se for mais de 3? Se for mais de 3, eu coloco o sobrenome do primeiro e depois eu coloco a expressão et al. Significa e todos os demais. A expressão ela deve vir em itálico. Ano de publicação e a página que está. Isso quando for mais de 3 autores. Tá bem? Além disso, pode ser que vocês encontrem um autor que tenha um agnome. O que é o agnome? Agnome é aquela partícula que serve para diferenciar uma pessoa das outras da mesma família. Por exemplo, júnior, filho, neto, sobrinho. O agnome ele não é um sobrenome. Então, quando eu catar alguém, um autor, tenha agnome, júnior, neto, sobrinho, filho, por exemplo, eu tenho que colocar o último sobrenome junto com o agnome. Vamos imaginar alguém que chama Tourinho Filho, nome de um doutrinador. Eu coloco Tourinho, ano de publicação, vamos imaginar aí 2018, e a página que está. Percebam, tudo, pessoal, separado por vírgulas e um ponto depois do P da página. E eu coloco o número da página aqui. Sempre colocando o número da página depois. Professor, e se for um site? Por exemplo, eu achei um site da Globo e não tem o nome do repórter responsável. Bom, se não tem o nome do repórter responsável, vocês vão colocar lá, por exemplo, Globo. Pegou no site da Globo, 2019, página tal, a página que tiver. Professor, mas o site da Globo não tem número de página. Bom, se for site sem número de página, ou se for um livro que não tem página, um documento que não tem página, vocês vão colocar sem página. E S e ponto. Tá bom? Dessa forma aqui. Sem página. Sempre que não tiver página, é dessa forma que se faz. Além disso, professor, eu peguei uma informação que é da ONU.
Organização das Nações Unidas. Então, você vai colocar o que aqui? Ó? Organização. Como é muito grande o nome da Organização das Nações Unidas, né? Não é nome e sobrenome, é um nome só. Você coloca organização, 1, 2, 3, reticências, para dizer, ó, é organização, mas tem mais coisa além disso. Reticências, o ano de publicação e a página em que está, tá bom? O número da página. Então, a Organização das Nações Unidas, eu não coloco tudo, eu coloco só organização, 3 pontinhos, para ficar mais fácil para escrever. Tá bem? Professor, mas se eu for citar, por exemplo, dois sites de informação, de notícia da Globo, né? Então, são dois links diversos. São duas notícias diferentes, mas do mesmo ano. Então, vamos imaginar, você tem duas notícias da Globo de 2019, tá bom? Como que eu vou saber qual que é qual na hora de ver as referências? Porque a pessoa vai ver Globo 2019, vai consultar as referências, vai ter dois Globo 2019. Qual que é o link de cada uma? Sempre que vocês tiverem dois autores iguais, tá bem? No mesmo ano, mas obras diferentes, sites diferentes, a gente tem que fazer uma diferenciação do ano seguido de letra. Então, aqui seria 2019A, primeiro que aparece, o segundo 2019B. E lá no final, nas referências do final do texto, vocês precisam colocar 2019A e 2019B. Tá bem? Então, dois sites iguais, ou dois autores iguais, no mesmo ano, mas obras ou links ou notícias diferentes. Tem que fazer essa diferenciação aqui. Tá bem? E de mais relevante é isso que vocês precisam saber. Então percebam, pessoal, que aqui, ó, no caso, ou você comenta o que o autor falou com as suas palavras, sempre, ou então, como a gente vai ver aqui mais para frente, ó, vamos colocar na formatação. Primeiro, quando tiver essa divisão do capítulo, né, o capítulo é dividido em algumas partes, essa parte aqui do capítulo, ela vai ser em Arial 12, tá bom? Arial 14 em negrito é só o nome do capítulo. Os subcapítulos aqui, a gente não coloca em 14, é 12. Aí, ó, tudo isso aqui é o texto, corpo do texto. Corpo, texto, unifil. Pronto. Tá sempre pronto, tá vendo? Ó, aqui, aluno especial. Aqui, subcapítulo, Arial 12, negrito. Corpo de texto. Ó, preciso colocar corpo de texto. Aqui, pessoal, é uma citação que a aluna fez de uma letra de lei, é uma citação cumprida. Quando a citação ela é longa, né, ela tem uma formatação diferente. Professor, o que é citação longa, o que é citação curta, então? Ó, pessoal, nós temos dois tipos de citação, tá? Citações longas, vou apagar isso aqui. Citações longas. Quais são citações longas? As citações longas, elas são citações com mais de 3 linhas no corpo do texto. Quando você vê que ela teve mais de 3 linhas, ela será destacada do texto em parágrafo próprio, tá bom? Com formatação diferente. E qual vai ser essa formatação diferente? Ela vai ficar em Arial 10, espaçamento de 1, que é o espaçamento simples, com recuo de 4 centímetros da margem e sem aspas, tá bom? Como é que faz isso, então? Ó, seleciona esse texto, Arial 10, justificado sempre aqui no corpo do texto, né? Justificado, recuo de 4 centímetros, ó, 4 centímetros da margem. Tá vendo? E
espaçamento de 1.0 ou espaçamento simples. Com isso, eu criei o estilo da formatação da citação longa. O que eu faço, então, pessoal? Evitar ter que todo esse trabalho toda vez que tiver uma citação longa. Eu seleciono, venho aqui de novo, ó, vou fazer para vocês, aqui na galeria de estilos, que está na página inicial, clico aqui no canto, na quina, vai abrir aqui os estilos, eu clico aqui, ó, novo estilo, aí eu coloco aqui, por exemplo, citação longa, unifil. Aí vai ter sempre. Então vamos imaginar, ó, isso aqui era para ser uma citação longa. Citação longa. Ah, eu não queria que fosse uma citação longa. Vou lá no corpo de texto unifil. Estão vendo? Outra observação importante, pessoal. Antes e depois da citação longa, eu tenho que ter um espaçamento referente a uma linha na formatação do corpo de texto da fio. Tá bom? Então tem gente que coloca, às vezes, faz isso aqui, ó. Tá vendo? Ficou menor, tá errado. Essa distância tem que ser no formato do corpo de texto da fio. Olha a diferença. Então, antes e depois, uma linha em branco, antes e depois, a formatação de corpo de texto da fio. Aí aqui, vou lá, corpo de texto. Bem? Professor, você falou que se tem citação longa, tem citação curta, então, né? Sim, se tem longa, tem curta. O que é citação curta? A citação curta é aquelas com menos de 3 linhas no corpo do texto. Se ela tem menos de 3 linhas, ela ficará dentro do parágrafo, ou seja, não vai ficar destacada, com a mesma formatação do corpo do texto, mas com os termos ou palavras do autor dessa passagem entre aspas. Ou seja, o que o autor falou, eu coloco entre aspas. Tá bom? O que o autor falou, eu coloco entre aspas. Então, vou imaginar que o autor falou... vamos pegar aqui, ó. Por exemplo. Isso aqui, corpo de texto. Aí, vamos imaginar que o autor, um determinado autor... Deixa eu pegar aqui, ó. Vou imaginar que isso aqui foi dito por alguém. Daqui até aqui. Tá vendo? Eu faço isso. Aqui, opa, tem mais 3 linhas, né? Então aqui. Daqui até aqui, 3 linhas. Percebam? Aqui até aqui. Daqui até aqui. Tem 3 linhas. Então eu coloco entre aspas. Se eu copiei igualzinho que o autor falou, mas ficou curto. Deu até 3 linhas. Essa é a formatação. Fica no corpo do texto. Em seguida eu tenho que fazer a referência, né? Então foi o DPEM, por exemplo. Aqui no caso do Brasil, então está errado isso. 2019, página 9. Tá bem? Então, essa seria a formatação. Brasil, que tem o Departamento Penitenciário, 2016, que foi quando foi feito esse levantamento, página 9. E aí, se ficou curto, fica aqui no corpo do texto normal. Professor, mas olha, aqui tem uma citação longa desse tal de Fernandes, não tem aspas. Sim, pessoal, essa aqui é a terceira forma de citação que a gente tem, que é a citação indireta, tá bom? A citação indireta, eu reescrevo as ideias de alguém com minhas palavras. Bom, na citação indireta, eu reescrevo a ideia de alguém com as minhas palavras. Tem que colocar a referência, autor, data? Com certeza, tá bom? Se aquilo não é meu, né, eu tenho que colocar referência. Tem que colocar referência, tá vendo? Ela colocou referência. E percebam, pessoal, ó, aqui a pessoa traz uma introdução para o artigo, aqui ela coloca o artigo, é do Brasil essa lei, então Brasil, aí a lei 2000, 100 páginas,
exemplo, que pegou no site. Tá bom? Coloca o artigo e depois embaixo comenta. Sempre é isso. Escreve alguma coisinha para introduzir, contextualizar, coloca uma citação e comenta a citação. Diz o que aquela citação, né, ela contribui para a sua pesquisa, como ligar isso com a sua pesquisa, sabe? Tentar contextualizar com o seu tema de pesquisa aquilo lá. Qual é a contribuição que aquilo vai trazer? Então comenta, mostra uma reflexão sua sobre essa informação que você trouxe. Pessoal, tudo bem? Além disso, eu esqueci de uma forma de citação que eu vou falar agora para vocês, que é a citação que a gente chama de ápode, que é citação de citação. O ápode, ou a citação de citação, ela é feita para evitar o plágio de fonte. Lembra que o plágio de fonte é eu copiar a citação de uma pessoa, o A, por exemplo, vamos chamar de Ana, copiar a citação da Ana, que está dentro do trabalho do Bruno. Tá bom? Isso é citação de citação. Eu copiar a citação de uma pessoa, a fala de uma pessoa, o trecho do livro de uma pessoa, mas que eu não li o livro dela. Eu li isso no livro, no artigo de outra pessoa ainda. Então, lembre, o ápode, eu obtenho a informação, né, por uma pessoa interposta, por uma obra interposta. Então, eu cato esse livro aqui, por exemplo, o Manual de Direito Civil, e aí aqui dentro desse livro eu vejo uma citação aqui, por exemplo, vocês podem ver, mas aqui está falando assim, ó, Mitidiero diz. Aí eu quero citar o que o Mitidiero falou, mas eu não li o livro do Mitidiero, né? Eu li a frase do Mitidiero dentro do livro do Cristiano, do Felipe, do Nelson. Então, o que eu faço? Para dizer que eu li essa frase no livro do Cristiano, do Felipe, do Nelson, mas que essa frase não é deles, eles só colocaram no livro deles. Essa frase do Mitidiero. Eu faço o que a gente chama de ápode, ou citação de citação. E como que a gente faz isso? Vou mostrar para vocês. Ó. A citação de citação, pessoal, se ela for feita, vamos imaginar aqui, eu vou fazer assim, ó, no corpo do texto, como fica, né? O nome do dono da citação, no caso aqui, Mitidiero, o ano que ele escreveu a obra dele, 2003, ápode, ápode significa citado por, né? Quem falou sobre Mitidiero? Farias, Rosenwald, por exemplo, o ano da obra deles, 2019, página 300. Tá bom? É assim. Então, primeiro vocês colocam o dono da frase, ápode, que é citado por, e o livro, a obra, o artigo que vocês consultaram. Tá bom? Depois tem que fazer referência deles no final do texto. Tá bom? Tem que fazer referência deles no final do texto. Só isso, pessoal, que eu tenho para falar de citação. E ela é para evitar, como eu disse para vocês, o plágio de fonte. Tudo bem? Bem? E, ó, quando for fazer gráfico, essa é a formatação, tá bem, pessoal? Ó, vocês precisam colocar assim, gráfico 1, quando é o primeiro gráfico, em negrito. Aí, aqui, você tem que responder no título do gráfico o que, quando e onde. Então, evolução do que? Das pessoas privadas de liberdade entre 1990 e 2016 no Brasil. O que? Evolução das pessoas privadas de liberdade. Quando? Entre 1990 e 2016. E onde? No Brasil. Bem assim que faz. Depois embaixo, fonte, onde você tirou. Tá bom? Aqui tirou do Infopen, que é o Brasil, 2016, página 9. Tá bom? É assim que faz gráfico. E tabela, igual, se você for fazer uma tabela. Só que daí, em vez de gráfico, você coloca tabela, por exemplo. E se eu coloquei uma figura para exemplificar alguma coisa? Você vai lá e coloca figura 1. Tá bom? Figura vai ter uma numeração, tabela vai ter uma numeração 1, 2, 3, 4. Figura vai ter 1, 2, 3, 4. Gráfico vai ter 1, 2, 3, 4. O importante é que vocês saibam é que assim, ó, se vier um gráfico, esse gráfico 1, em seguida vier uma tabela, a tabela vai ser tabela 1. Porque a numeração do gráfico para gráfico é 1
A numeração da tabela para a tabela é uma, e a numeração de figura para figuras é outra. Então, não é porque veio um gráfico e depois uma tabela que vai ser gráfico 1, tabela 2. Não. É gráfico 1 e seguida tabela 1. Depois, se veio um gráfico, esse gráfico é gráfico 2. Se veio uma figura que ainda não apareceu, figura 1. Tá bem? E vão comentando, tá vendo? Ó, falou da lei, faz citação da lei. Aí aqui, ó, ixi, tá errada essa formatação. O que eu faço agora, que eu já tenho a formatação salva? Ó, gráfico. Pessoas privadas de liberdade por natureza e tipo de regime. Aqui, em 2016, no Brasil. Tá bom? Sempre respondendo o que, quando e onde. Aqui, não. Estou pegando aqui de TCC que eu estava corrigindo, tá, pessoal? Brasil, 2016, página 13. Aí aqui, ó, vixe, tudo errado, formatação. O que eu faço? Só seleciono corpo de texto. Tá bom? Ó, aqui é uma citação longa, né? 2 pontos. Isso aqui, ó, fica separado. Citação longa. Ixi, citação longa aqui. Tá bom? Dessa forma. Aqui nesse caso, essa aluna, ela comentou aqui a citação e introduziu. Aqui, como ela fez uma citação no trabalho meu, ela deveria ter comentado, né? Deveria ter comentado aqui para contextualizar o que isso tem a ver. Não é bom ficar fazendo citação seguida. Citação seguida uma da outra a gente chama de bricolagem. É importante que vocês introduzam a citação, coloquem a citação, comentem a citação. Aí faz a ligação disso com uma outra coisa, coloca essa citação de outra coisa, comenta isso, vai fazer uma ligação com outra e assim por diante, tá bom? Não é só colocar e falar. Aí, ó, aqui, dentro do 2.2, ela fez uma divisão. Então, teve capítulo 2, 2.1, 2.2. Dentro do 2.2, ela colocou 2.2.1. Teve uma divisão ainda. Quando tiver 3 números aqui, ou 4 números, ó, 1, 2, 3 ou 4, aqui não põe negrito. Vai ser Arial 12 sem negrito, tá bom? Então, até 2 números tem negrito. 3 números, 4 números ou 5 números, aqui não tem mais negrito. Aqui, vou colocar a citação longa unifil. Aqui, corpo, texto, unifil. Tá vendo? E já vai ajustando automaticamente. Sempre, ó, sobrenome, ano, página. Sempre. E percebam, ó, comecei um capítulo, foi a introdução, comecei um capítulo, nova página. Acabei o capítulo, vou começar o outro, nova página. Sempre que for capítulo 1, 2, 3, 4, nova página. E para finalizar, vem as considerações finais. As considerações finais não são numeradas de acordo com a faculdade. Mais uma vez, não se esqueçam, não pode ter citação. Aqui é resultado da pesquisa, então comentar, trazer, explicar o que teve de relevante em cada capítulo, o que cada capítulo trouxe conceitos, informações, dados importantes para a sua pesquisa, então os resultados. Depois, responder o seu problema de pesquisa que está na introdução e, se possível, trazer uma solução para tudo isso. Bem? Bom, formatação adequada. Depois de fazer tudo isso, vamos para as referências finais. É trazer os livros, as jurisprudências, decisões dos tribunais, as leis, os artigos que eu consultei. Qual que é a formatação aqui do final? Ó, formatação daqui, pessoal, vai ser Arial 12, espaçamento simples, alinhado aqui à esquerda, tá bem? E sem nenhum espaço antes e depois do parágrafo. Isso. Tá bom? Ah, professor, salvo. Vou salvar aqui, ó, referência unifil, vai chamar assim. Referência unifil. Pronto. Aí, ó, o que é importante vocês saibam? As referências, elas devem vir em ordem alfabética pelo sobrenome. Então, ó, Beccaria,
Bocalete, Brasil e tudo em ordem alfabética. B, C, ó, tá bom? Como que faz referência? Ó, se for de um livro, sobrenome, nome do autor, tá bom? O título do livro em negrito, tá bom? Se houver subtítulo, vamos imaginar que tem subtítulo. História das penas. Só para imaginar, tá bom? O negrito é até os 2 pontos, é só aqui, negrito até 2 pontos, incluindo os 2 pontos. Depois, o subtítulo não vai em negrito. A edição, cidade que foi editada, 2 pontos. A editora, o ano, tá bom? Aqui, ó, publiquei ou peguei um artigo dentro de um livro. Então, é um livro com vários artigos científicos. Ou então, é uma revista científica de uma faculdade que publica vários artigos. Como que eu faço? Ó, sobrenome, nome do autor, ponto, vírgula, sobrenome, nome do outro autor. Bem? Aqui, ó, nome do artigo, sem negrito, por quê? Porque isso aqui está dentro da revista. A revista chama Axio. Então, o que vai ficar em negrito é o nome da revista, é o nome do livro, não o nome do seu artigo que está dentro dessa revista. É revista de estudos jurídicos. Revista, número, esse é o número da revista, esse é o volume dessa revista, janeiro a junho de 2017. Aí, onde que ela foi feita? Pela Faculdade de Maringá, cidade que foi publicada, cidade de Maringá. Disponível em, sempre que for coisa que você pegou na internet, tem que pôr, disponível em o site que está, o link que você teve acesso. Acesso em, tem que colocar a data, 29, dia, mês, maio, ano. Sempre colocar a data de acesso. Observação importante, pessoal, aqui no mês, a gente, como regra, coloca só as 3 primeiras letras do mês. Então, por exemplo, janeiro, jan, junho, jun, julho, jul, tá bom? O único mês que a gente coloca ele inteiro é maio, porque só tem 4 letras. Todos os outros meses, só as 3 primeiras. Aí, se for citar uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, né, um organismo aqui do Brasil, coloco Brasil, porque ele é do Brasil, opera no Brasil inteiro, Conselho Nacional de Justiça, resolução número tal. Essa resolução ela é publicada no Diário Oficial da União. Então, se ela está dentro do Diário Oficial, o negrito vai ao Diário Oficial da União. O Diário Oficial é publicado no Brasil, federal. E foi publicado isso nessa data, 1º de junho de 2016. Tá bom? Disponível em site, acesso em 19 de abril de 2020. Não tem D. A gente coloca assim, 19 de abril de 2020. Não, pessoal, só 19 de abril de 2020. Ah, se tem uma lei. Ó, essa lei é do Brasil, vigora no Brasil inteiro, não é só em um estado, não é só em um município? Não. Então você vai colocar Brasil. Tá? Mas quando vier 2 autores iguais seguidos, então que Brasil e Brasil, eu troco o Brasil por 6 underlines. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Não coloco o Brasil de novo. Aí coloco lei número tal, aí Diário Oficial da União, que é onde foi publicada, Brasília, Distrito Federal, e a data de publicação. Professor, como que eu sei quando essa lei foi publicada? A lei é 11.340. Eu vou lá, abro uma página na internet, então lá, lei 11.340, Lei Maria da Penha. O que vocês vão fazer? Você tem que ir lá no final da lei, aí depois vocês vão lá no final da lei, ó, vai estar isso aqui em vermelho no final. Isso aqui em vermelho no final, ó, não, esse texto não substitui publicado no Diário Oficial da União, DOU, né, que é a abreviação, as siglas, foi publicado em 8 de agosto de 2016. É essa data que é importante para vocês, é essa data que vocês vão colocar ali, ó. Publicada em, cadê? Aqui, ó, 8 de agosto de 2006, tá bom? É essa data que coloca aqui, aquela que tem em vermelho no final. Aí, depois aqui, ó,
um texto meu, Camacho Matheus Gomes, né, sobrenome e nome, persistência, paradigma cognitivo e alternativa de superação. Ano que publicou, 2017, quantidade de folhas, porque isso aqui é uma dissertação. Sempre que for dissertação de mestrado ou tese de doutorado, é essa a formatação, tá bom? Aí, curso de Direito, tem que colocar universidade em que fez, cidade e ano que terminou, que apresentou, tá bom? Disponível em site, acesso em, tá? 2 pontos aqui. Professor, se ela tivesse publicado um outro texto seu, ficaria assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponto, título, em negrito, e os dados, né, demais necessários, tá bom? Mas o underline que eu falei para vocês, ele substitui o sobrenome e o nome da pessoa, se for uma pessoa que vem depois. Tá bem? Organização das Nações Unidas. Lembra que eu falei? Se for Organização das Nações Unidas, coloca só organização em cima. 3 pontinhos. Aqui vocês colocam organização em maiúsculo. Isso aqui vocês vão colocar em minúsculo. É nome assim. Só isso aqui fica inteiro maiúsculo. O resto não, porque lá no texto está como organização 3 pontinhos. O que você trocou por 3 pontinhos fica assim. Aí. Dentro da Organização das Nações Unidas, em qual conselho foi editado esse regramento? Conselho Econômico e Social. O que é resolução número tal? O que ela traz? Princípios básicos para a utilização de programas de justiça restaurativa em matéria criminal. Que cidade foi editado? Foi na sede da ONU, que é em Nova York. Que data? 24 de julho de 2002. Disponível em, coloca o link, acesso em a data que você acessou. Tá bom? Eu acho que o de mais importante é isso que vocês precisam saber. Tá bem? Professor, mas se eu citei, por exemplo, uma jurisprudência do STJ, então vamos lá, ó, já tem Brasil, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto. Aí aqui, o nome do tribunal, STJ, então Superior Tribunal de Justiça. Aí recurso especial, número tal, número do recurso. Aí, relator, que é o nome do ministro que cuidou do processo. Nome completo. Opa. Esqueci aqui de uma coisa, pessoal. Depois de colocar o Tribunal de Justiça, você tem que colocar a turma que é. Então, por exemplo, quinta turma. Tá bom? Nome completo do relator. Aí vocês vão colocar assim, ó, Diário de Justiça, que é onde é publicado. Tá bom? 2 pontos. Aí, Brasília, porque Brasília, o STJ, Distrito Federal, e a data que isso foi publicado. Então, vamos imaginar aqui, dia 20 de maio de 2020. Aí, disponível em o site que vocês acessaram e a data que vocês acessaram, 29 de maio. É bem assim que faz. Pessoal, tem aluno que vai procurar jurisprudência e acessa alguns sites que não são o do tribunal, tipo o Jus Brasil. Eu recomendo que vocês vão à fonte adequada, que é o STJ, que é o STF, São Paulo, tá bom? Professor, se eu for querer citar o Tribunal de Justiça de São Paulo, o que eu vou fazer? Aqui, ó, São Paulo. É o Estado de São Paulo? Estado. Bom, Tribunal de Justiça. Ponto. Aí vamos imaginar quarta, quinta Câmara, que ele é distribuído em câmaras. Ponto. Aí apelação, número e o número da apelação. Aqui é o número de recurso, pode ser apelação, pode ser habeas corpus, pode ser mandado de segurança, mas vocês vão colocar aqui. Aí, relator, quem era o desembargador responsável? Nome completo. Aí, de novo, Diário de Justiça. Brasília. Distrito Federal. Opa, Brasília não, né? Porque aqui o Tribunal de Justiça está sediado em São Paulo, então aqui é a capital do estado. São Paulo, SP. Aí a data de publicação, vou imaginar aí 19 de abril
2020. Tá bom? Disponível em link. É assim que faz, pessoal. Outra coisa que é importante a gente conversar. Pessoal, cuidado com a utilização de referências bibliográficas. Jus Brasil, Jus Navigante, blogs, Wikipédia. São coisas assim que não devem ser citadas, não devem ser utilizadas com base nas nossas aulas enquanto professores, os textos de vocês. Por quê? São coisas que foram escritas que não passaram pelo sistema de revisão, tá bom? A pessoa vai, escreve e publica. Não teve uma revisão científica se aquilo é adequado, como acontece nas revistas científicas. Não teve uma análise criteriosa, como acontece numa banca de mestrado ou num conselho editorial de uma editora para publicar um livro. Então, busquem livros, busquem dissertações, teses, artigos de revistas científicas, mas tentem não buscar o Wikipédia, essas coisas, porque não vale a pena ficar citando isso, ou falar, discorde de Wikipédia, por exemplo. Ainda bem que você discorda, porque o Wikipédia não é uma fonte confiável. Lá, se eu quiser editar o Wikipédia e colocar qualquer informação, eu posso. Tá? Então, tome cuidado com isso. O Wikipédia não é confiável para você fazer uma citação aqui dentro de uma pesquisa científica. Tá bem? Não é confiável. Além disso, pessoal, o que é importante que vocês saibam? Uma dica para vocês irem fazer pesquisa busquem o Google Acadêmico, digitem Google Acadêmico e coloquem lá a informação que vocês querem. O Google Acadêmico ele só vai trazer tese, dissertação e artigo científico. Tá? Ele vai excluir coisa que não é confiável. Além do Google Acadêmico, você tem a plataforma Cielo. Cielo. Também tem o portal da CAPES, para vocês procurarem informações lá. Busquem essas fontes que são confiáveis. Ou então entrem no site de uma universidade, por exemplo, federal, USP, PUC, né, alguma estadual, que mantém uma revista científica e procure informações nessa revista científica para embasar o que vocês vão falar. Não é em qualquer coisa que vocês devem se fundamentar. Bem? Isso, pessoal, a gente encerra, então, aqui a parte da formatação de metodologia e estruturação dos textos. Tá bem? Com isso, a gente encerra a nossa aula. Eu agradeço a vocês pela atenção e muito obrigado e até, se Deus quiser, talvez, no próximo semestre. Até mais, pessoal.